Olá, estamos de volta com o nosso podcast 21 Dias de Ativismo por Direitos. E hoje quem me acompanha no bate-papo é a subsecretária de Direitos Humanos, Fabiana Rabelo, porque hoje a gente vai falar sobre a garantia do direito à aposentadoria e benefícios previdenciários que garantem, claro, segurança às famílias dos servidores, né? Para isso, a gente conversa com o diretor-presidente da JF-Prev, Davi Riani. Obrigada, Davi, por ter topado o nosso convite e vir conversar com a gente. Obrigado pelo convite, uma honra poder participar aqui. Vamos começar explicando o que é a JF-Prev. Bom, a JF-Prev, é uma autarquia previdenciária municipal. Ela foi criada no final de 2020. Até então, a previdência, dos servidores municipais era administrada dentro da Secretaria de Recursos Humanos. No final de 2020, cria-se uma autarquia, separada da prefeitura, exatamente para garantir, uma maior sustentabilidade do regime, de previdência. Essa autarquia é criada no final de 2020 exatamente para que ela tenha uma autonomia maior na gestão dos recursos previdenciários. E como autarquia, ela carrega uma série de medidas, de governança que propiciam ao segurado uma garantia melhor do seu futuro. Isso inclui, por exemplo, conselhos, A gente tem conselho de administração, conselho fiscal, comitê de investimentos, toda uma estrutura mais profissionalizada para lidar com os recursos. E aí, Fabiana, quer comentar um pouquinho? Como que garantem? Eu acho que já vou entrar na linha dos direitos humanos. Claro. Existe um olhar específico para os grupos mais vulneráveis, como servidores com deficiências, as famílias que necessitam de ter um acesso, né? Como que a JF-Prev faz para garantir essa equidade? Isso, a gente tem o nosso público, alvo, nosso perfil já é de pessoas um pouco mais velhas, e mais idosas. E além da gente poder facilitar o acesso delas, tanto à concessão do benefício, a sua manutenção do benefício, a gente tem hoje algumas facilidades, que a gente criou exatamente para atender nesse tipo de necessidade. Então, por exemplo, hoje a gente tem a prova de vida digital, o segurado não precisa mais fisicamente fazer a sua prova de vida. Então, às vezes, a gente tem muita gente que não tem condição de ter um acesso físico à autarquia, então ele pode fazer isso da casa dele. Ou até mesmo pessoas que às vezes têm algum tipo de deficiência e a gente consegue agendar um atendimento na casa da pessoa. Isso é importante, então, a gente desloca um servidor para lá para reconhecer a sua prova de vida. Em relação à pensão, é uma demanda bem importante também, a gente tenta ao máximo dar uma celeridade, prioridade máxima à concessão de pensão, para que as famílias dos pensionistas não fiquem desassistidas nesse período. Sim. Então, é uma das prioridades máximas nossa lá, é quando tem algum tipo de concessão de pensão. Isso é importante, né, Joyce? Muito. E quais ações, assim, você pode destacar que dão garantia, assim, a um direito do futuro mais seguro, mais estável, com dignidade, que a gente fala também da dignidade dessas pessoas que serviram durante toda a vida, E agora, nesse momento, precisam, necessitam e têm o direito. Eu acho que essa preocupação talvez é a preocupação principal, do servidor. Será que quando eu aposentar eu vou ter a minha aposentadoria garantida? Eu acho que essa é a grande questão que os servidores levantam hoje. A própria criação da autarquia é uma medida institucional que visa garantir o futuro dos servidores. À medida que você cria uma estrutura própria, com uma gestão profissionalizada, com conselhos em que o servidor ele pode participar, ele é eleito o conselho. Então, isso garante a participação do servidor em todas as decisões da autarquia. À medida que a gente profissionaliza a questão financeira e atuarial da autarquia, a gente cria um comitê de investimento que vai exatamente gerir os recursos dos servidores, gerir e aplicar da melhor forma esse recurso, de forma a sempre garantir o pagamento presente e futuro das aposentadorias. Uma outra medida importante que eu acho que vale a pena a gente destacar, hoje a JF-Prev ela tem todas as certidões de regularidade previdenciária no Ministério da Previdência. Hoje a gente é totalmente quite com todas as obrigações de um fundo de previdência. Isso garante aos servidores de hoje e do futuro
uma certeza de que a JFPrev está no caminho certo para garantir, né, o pagamento de benefícios futuros. Ao mesmo tempo também que os investimentos hoje, né, aí eu estou falando de investimento financeiro, né, a poupança, que é os recursos que os servidores contribuem para o fundo, eles sendo bem geridos, eles também garantem, né, uma continuidade do pagamento no futuro. Então, acho que essa questão financeira é a primordial, é o que as pessoas sempre se preocupam, né? Sim. E eu acho que a própria criação da autarquia passa por isso. Então, ainda falando de acesso à informação e transparência, né, que são cruciais para garantir os direitos, quais são as iniciativas que a JFPrev tem implementado, né, para facilitar o acesso aos beneficiários e a transparência? A gente vai, tudo dando certo, né? A gente vai aderir a um programa no próximo ano que chama Progestão, é um programa de profissionalização de gestão do Ministério da Previdência. E 2 pilares desse programa, né, que a gente já tem desenvolvido ações nesse sentido, é o de transparência e prestação de conta. Hoje, todas as decisões de todos os colegiados da JFPrev, elas são publicadas no nosso site. Então, se qualquer pessoa da sociedade, servidor, quiser ficar ciente de todas as decisões que envolvem pagamento de benefício, né, a questão das contribuições, a questão de como é que está sendo gerido os investimentos do fundo, isso tudo está disponibilizado no nosso site. E todas as nossas decisões, né, elas passam por deliberação ou fiscalização dos conselhos próprios, né? O conselho de administração, ele é o órgão máximo de deliberação. Então, isso impede de qualquer tipo de decisão arbitrária, né? Seja de um diretor, de um gerente, né? É importante esse conselho. Tudo passa pelo Como que é esse conselho. conselho, Davi? Esse Quem que integra conselho, ele? inclusive a gente está nessa semana, né, fazendo a eleição dos conselhos. É um conselho em que os servidores eles elegem 4 representantes, né? Então tem a participação do servidor também, né? Isso é Tem a importante. participação, é obrigado a ser servidor efetivo, né? E eles mesmos elegem seus representantes, né? Esses 2 conselhos, administração e fiscal, são todos eleitos pelos servidores e eles têm um mandato e têm uma série de obrigações estatutárias, né? Eles têm a responsabilidade de fiscalizar as contas da autarquia, de deliberar sobre alguns assuntos, né? Por exemplo, relativo a investimento, relativo à concessão de benefício. Isso tudo passa pelo conselho. E isso blinda um pouco a autarquia de estar refém, às vezes, de uma decisão errada de um gerente, de um diretor, né? Por exemplo, o cargo de diretor-presidente é um cargo transitório. Como existe uma estrutura de governança por trás, isso garante que, independente da pessoa que ocupar a cadeira, vai existir uma continuidade das ações, né? Não depende de trocar, às vezes, a gestão e o mandato, e aí as decisões se perdem, né? E em relação eu falei de transparência, né? A gente disponibiliza todas as decisões que a gente toma, e também de prestação de contas. Eu acho importante também prestar contas ao segurado da contribuição que ele oferece, né? Que ele disponibiliza para o fundo. Então, isso passa pela divulgação mensal dos resultados financeiros do fundo, né? Esse ano, por exemplo, a gente está acima da meta atuarial, né? A gente tem tido um rendimento muito bom do fundo, né? Isso também gera uma credibilidade para o segurado, né? Ele ter conhecimento em tempo real do que está acontecendo com o recurso, né, que ele contribui. Ao mesmo tempo também que possibilita ele poder participar, né? Diretamente, ouvir conselho, né? Ouvir os nossos canais, né? A gente tem todos os canais de atendimento hoje, tem ouvidoria, qualquer tipo de solicitação ou de dúvida, ele pode contactar diretamente. Agora, muita gente tem um pouco de dificuldade, né, nessa questão de acessar sites, de ver a questão da transparência, de acompanhar. A JFPrev tem um espaço físico, um telefone, tem uma Sim. equipe de atendimento, caso o servidor queira ir lá conversar? Então, uma das providências que a gente tomou esse ano também, a gente ampliou o horário de atendimento, né? Isso é importante. Ampliamos 2 horas adicionais por dia. Então, a nossa sede, né, ela fica disponibilizada para o servidor de 7 às 18 horas, segunda a sexta. Ele pode ir lá fisicamente, vai ter uma equipe de atendimento preparada. Onde é a sede? Na Avenida Rio Branco, ali no prédio do lado da Catedral ali, né? E um detalhe importante em relação ao atendimento, nós
estamos caminhando para a digitalização cada vez maior dos atendimentos, né? Uhum. E uma característica interessante, o aposentado ele lida melhor com o WhatsApp do que com o computador. Isso é verdade. A gente viu que ele manuseia muito o telefone, mas tem dificuldade com o computador. Uhum. Então, nós estamos implantando, né, um processo que chama aposentadoria 100% digital, que o servidor não vai precisar obrigatoriamente ir lá na sede para ele se aposentar, e nós vamos migrar toda a nossa carta de serviço para o WhatsApp, de forma que ele possa requisitar qualquer tipo de documento pelo WhatsApp, né, por ali. interagir. Eles têm uma interação bem interessante, né? Eles manuseiam bem o WhatsApp. Uhum. Então a gente vai também implantar essa digitalização completa dos processos que envolvem a aposentadoria, né? Prova de vida, né? Toda a parte de concessão. Né? Hoje, para você ter ideia, o servidor ele precisa ir de 3 a 4 vezes fisicamente lá para ele se aposentar. Nós vamos implantar tudo via um chatbot no WhatsApp, né? O próprio WhatsApp simula a aposentadoria dele e já encaminha ele para solicitar, né, através de formulário, a sua aposentadoria. Ô, Davi, você acredita que cuidar do servidor é também cuidar do cidadão, da cidade? Como que a JF Prev vê esse servidor de uma forma mais humana? Eu acho que cuidar do servidor é cuidar muito do cidadão, né? A gente tem feito um levantamento, né? Foi até interessante onde estão, né, os servidores hoje, os aposentados, né, os beneficiários da JF Prev. Engraçado que a gente fez um levantamento geográfico. Quero saber onde eles estão, para a gente poder não só ser uma entidade que paga benefício, mas também participar da vida do aposentado, né, do próprio segurado. Né. Por quê? Às vezes a gente conhece uma pessoa que se aposentou e essa pessoa, ela ficou às vezes sem uma atividade, ela ficou muito parada, e isso impacta muito até muitas vezes na saúde mental, né, do aposentado. Sim. Pessoas que às vezes se aposentaram muito novas, não continuaram em nenhum tipo de atividade. Então, o nosso foco hoje é participar mais da vida do aposentado. Né? Não só, a JF Prev não servir só para pagar o benefício, mas para envolver ele em atividades culturais, né, em atividades de entretenimento, até mesmo capacitá-lo, se ele algum dia quiser voltar, né, a exercer algum tipo de tarefa, né, algum tipo de atividade. Né. Privilegiando também a questão da saúde mental. Né. A gente tem, lembrando também que tem gente que se aposenta por incapacidade, né, que precisa não só de um pagamento de benefício, de um cuidado. Sim. De um cuidado, às vezes, um acompanhamento, de uma promoção, de um lazer, de uma atividade social que vá reinseri-lo, né, e até recuperar, às vezes, né, algum tipo de dificuldade que ele tenha tido, né, nesse processo. Então, hoje, a gente está caminhando para mapear, né, onde ficam essas pessoas, para a gente poder fornecer também atividade de lazer para elas, né, para elas poderem se envolver de certa forma com isso. E isso vai dar dignidade, né, para mulheres e homens, né, que serviram a nossa cidade como servidores, né, a vida toda, e tem esse momento agora, e tem essa acolhida aí da JF Prev. E direitos humanos também trata muito sobre isso, né, Davi? Sobre essa questão, direitos para todos e todas. E aí, nessa sua fala aí final, você falou da questão. Juiz de Fora é uma cidade com uma população idosa, né, bem representativa, expressiva, né? Então é o cuidado com a população idosa, com as pessoas com deficiência, com alguma doença, não é? Mulheres, homens, e isso é muito legal, ter esse cuidado também com essas pessoas. É um olhar diferenciado, né? Sim. Você já disse aí, não é só fazer a transferência, né, do pagamento, mas cuidar dessas pessoas também. Isso é direitos humanos, né? A gente vai trabalhar para ampliar essa imagem da JF Prev, né? Isso é importante. JF Prev não serve só para pagar meu benefício em dia, que aliás é uma das grandes virtudes também, né? Hoje todos os aposentados pensionistas eles recebem religiosamente em dia, mas a nossa função social não é só isso. Né? Existe todo um contexto de vida do aposentado que a gente também precisa se preocupar, né, e
e atuar de forma talvez mais efetiva. Eu acho que essa conversa aqui foi importante, né? Porque eu aprendi coisas, então também acho que a Sim, Joyce, né, é. aprofundou coisas. Porque às vezes a gente pensa mesmo que é só essa questão mesmo do pagamento, e é muito interessante essas atividades que vocês propõem. E assim, de verdade, eu desejo sucesso para você, para a equipe da JF Prev nessa caminhada, que vocês continuem com esse trabalho, né? Cuidando, zelando dos nossos servidores. Eu te agradeço muito por ter Ótimo. participado desse bate-papo com a gente. Eu que fico agradecido de ter contribuído aqui e, assim, arregaçar as mangas, né? Isso aí. Para a gente poder fazer, atender plenamente, né, a vida do nosso segurado lá, que é o nosso maior patrimônio hoje. Obrigada, Davi. Tá bom? Obrigada, Fabi. Gente, você continue aí acompanhando, né, o nosso podcast 21 Dias por Direitos, uma série de entrevistas com os secretários da Prefeitura de Juiz de Fora. E se você não segue a gente ainda no Instagram, vai lá, direitoshumanos.pjf. Até a próxima!